Quem visita as feiras agropecuárias em todo o Maranhão e passa pelo nosso espaço sempre encontra as vitrines tecnológicas, as oficinas tecnológicas, mas aqui na Expo Inc Imperatriz teve uma novidade que a gente vai mostrar para vocês agora. Segura aí que a nossa novidade está aqui dentro, ó. E eu vou mostrar para vocês. Dentro desse estúdio aqui improvisado na Expo Inc, nós montamos uma estrutura de podcast. E assim nasceu o Maranhão Agrocast, com essa equipe que vai conversar com vocês agora. Eu sou Raquel Araújo, esse é o Maranhão Agrocast e agora você vai saber como tudo isso aqui começou. Partiu da ideia dessa pessoa aqui, Patrício Coelho, é o coordenador de eventos da FAEMA. Aliás, antes eu vou logo apresentar quem está aqui comigo. Além do Patrício, eu estou com o Jonathan. Nós. Ele é o nosso técnico que ficou responsável pelo áudio, pelo vídeo, pelas câmeras. Então, ele foi fundamental nesse projeto. E eu estou aqui com o Adailton, que é o meu parceiro na comunicação. Ficou responsável pelo apoio, né, no conteúdo, principalmente nos conteúdos de bastidores. E a gente vai contar um pouquinho sobre os desafios e os aprendizados que a gente teve nessa primeira experiência do Maranhão Agrocast. Patrício, de onde surgiu essa ideia, esse desafio, na verdade, que foi lançado para a gente? Na verdade, a gente vem avançando, né? E o certo é trazer novidades para as feiras, principalmente para a Expo Inc, né? Que é uma das maiores aqui é a maior do Maranhão, uma das maiores do Nordeste. E conversando com o Jonathan, a gente lançou esse desafio para ele abraçou a ideia e acho que foi um sucesso. Falei com a Raquel também. Então, esse é apenas o começo, né? Foi um desafio, eu não tinha nem ideia de tanto de aparelho que tinha no podcast, eu pensei que era só um computador. Ah, tá. Então, foi um desafio que deu certo. E espero que na próxima vez a gente tenha um espaço melhor, viu, Jonathan? Espero também. Que seja uma sala maior, mais confortável, que a gente possa isolar o espaço para não ter zoada. Então, foi um sucesso. Assim, quem trabalha em eventos, quem trabalha em feiras, né, como eu e o Patrício, que a gente está em praticamente todas as feiras agropecuárias que acontecem no estado, a gente já está acostumado nesse ritmo de gincana, né? Então as coisas acontecem muito rápido, as ideias têm que ser executadas muito rápido. E essa foi uma ideia, inclusive, que seguiu essa linha. Ele chegou, lançou o desafio e a gente praticamente teve uma semana do zero, né? Para pensar no projeto, para pensar em como que a gente ia trazer esses equipamentos, como é que a gente ia montar. Então foi tudo muito o avião já voando e a gente tendo que ajustar o projeto e assim estamos aqui hoje, né? Como o Patrício falou, é uma novidade, a gente quis lançar na Expo Inc, que é uma feira grande, que é vitrine, e parece mesmo que já deu certo, mas antes de dar certo, né, Jonathan, a gente teve alguns perrengues. Comenta um pouquinho esses perrengues. Tá, a situação, uma das que mais me preocupava aqui, Raquel, era o transporte para essas coisas, porque para a gente que trabalha com áudio e vídeo, tudo que envolve áudio e vídeo, além de ser caro, o manuseio tem que ser muito cauteloso. Porque qualquer coisinha que quebra, danifica tudo. Aí já bagunça a parada inteira. Então, um dos principais desafios para mim foi a locomoção, o transporte do material. Tá? Aí, depois que chegou aqui, que eu vi o espaço, aí falei, Jesus, e agora? Como é que vai montar por causa da distância que as câmeras tinham que ficar, né? Mas aí a gente fez. Tá, aqui estamos prontos para a próxima. Na próxima já fazer ainda melhor pela experiência que a gente já teve da primeira. Com certeza.
Adailton, eu vou ficar por último. Eu vou comentar algumas coisas, mas eu vou ficar por último. Foi um pouco desafiador, pra falar a verdade, né? Porque foi muito em cima da hora, entre aspas, mas foi bem pensado. No final deu tudo certo. Aqui, como o Jonathan falou, devido ao espaço, um problema para mim também, eu sou muito grande. O espaço é um pouco pequeno, eu tinha que estar me locomovendo com cuidado para não derrubar a câmera, para não ter nenhum problema, mas no final deu certo. Eu tinha que ficar um pouco acocado. Balanço do chão. Mas deu tudo certo e só evoluir nas próximas feiras. Gente, a gente tá aqui, a gente montou o estúdio numa estrutura de stand de octanorm, né, que é o stand padrão que a gente vê em qualquer evento, qualquer feira. E tem um tablado, né? Muitos lá dentro. De madeira que quando qualquer pessoa passa, parece que está acontecendo um terremoto. Então, você que assistiu os outros episódios pode até ter sentido um pouquinho isso, mas é porque a gente está aprendendo, né? A gente já leva alguns aprendizados. E o que é interessante é que a gente aqui, depois que a câmera liga e que o episódio começa, eu tinha que fingir que eu não sabia que o mundo estava acontecendo aqui. As pessoas passavam, às vezes com curiosidade. Eu simplesmente tentava ignorar, né? Tentava fazer de conta que nada estava acontecendo lá fora, mas nem sempre é fácil. E os microfones vão ouvir tudinho. Então... Vai mostrar o que está acontecendo lá fora. Chegava um momento que eu ficava desesperado, que eu ficava aqui no canto, eu via o pessoal vindo, eu... Passando. Para. Alguns paravam, outros não paravam, mas é complicado. É complicado a gente estar na loucura de feira e as pessoas estarem disponíveis para ficar conversando com a gente aqui meia hora, 40 minutos. A gente está aqui no sábado de Expo Imp, né, que é a véspera da conclusão, já se preparando para a próxima feira, que é em Porto Franco. E para eu conseguir a agenda desta pessoa aqui, não foi fácil. Eu tive que praticamente implorar, porque realmente são muitas atividades que a gente desenvolve ao longo das feiras, né? E aí a gente fez todo um planejamento com temas. E aqui também, depois que a câmera liga, né, Jonathan? Eis a questão. O coração bate mais forte. Meu medo de estar ali atrás, você não tem ideia de clicar em alguma coisa e parar e recomeçar tudo de novo. Não tem ideia de como vai ficar atrás daqueles monitores ali. E também tu não tem ideia de como é ficar aqui atrás desse microfone sem saber o que as pessoas vão responder. Porque, inclusive, né, havia a possibilidade da gente fazer a transmissão ao vivo. Eu falei, opa, pois é, eu sempre quis esse negócio e dava pra ter feito. Você domina de legal para... O medo de parar a gravação, o medo na frente das câmeras e o medo de derrubar as câmeras. Pois é. É complicado. Qualquer batidazinha no chão, a câmera treme toda. E tu, Patrícia, duvidou? Teve algum medo? Não. Desde o começo, quando eu falei com o Jonathan, ele abraçou a causa, às vezes eu reconheço alguma coisa que a pessoa gosta de fazer, e quando a pessoa gosta de fazer sempre está bem feito. Aí eu conversei com o Figueiredo, foi a primeira pessoa, ele sempre falou... Figueiredo é o nosso superintendente. Nosso superintendente, que eu sempre converso com ele, e ele gostou da ideia, mas ficou preocupado por causa dos aparelhos que são caros. Mas eu falei, não tem, às vezes quando a gente quer fazer uma coisa, a gente não pode ter medo do desafio, né? Então deu certo. Falei com o Reginaldo também, que é o nosso chefe de patrimônio, e ele falou também que não tinha problema, só ter cuidado. E então foi, graças a Deus, tudo certo. Isso é uma realização porque antigamente a gente vinha para as feiras aqui na Imperatriz, a gente montava um stand, a visitação era pouca, as atividades quase nenhuma, e graças a Deus deu tudo certo, os cursos foram um sucesso, os nossos encontros foram um sucesso, o torneio leiteiro que a nossa equipe também da TEG está lá, está sendo um sucesso. Então, graças a Deus, a gente teve conteúdo para estar aqui dentro dessa sala, né? E muitas pessoas elogiando, outros sindicatos já mandando ofício lá para a central, para o Senar. Vai depender agora também da agenda do Jonathan, já tinha uma agenda lá em Açailândia, mas ele vai estar de férias. E pode ter certeza que esse aqui é daqui para frente. Agora, eu quero... O Patrício talvez não consiga contar
uma história de bastidores, mas a gente consegue. Então, eu queria primeiro Jonathan que compartilhasse alguma história engraçada, alguma coisa que quase dá errado, chegou perto. Rapaz, acho que tu não sabe disso, mas eu tava aqui na sala, eu e o Adailton, aí de repente a gente vai começar a mexer na fiação aqui. Tu não tá entendendo o que aconteceu. O filtro de linha pegou fogo, cara, que tá ligado ao computador. Aí eu agora, não sabia realmente. Pois é. Aí agora, Adailton, mora atrás de extensão. A gente correndo atrás de extensão, procurou lá no carro até que achou. Precisou de 2 extensões. A gente foi desmontar as coisas, desligar, né? Acho que no segundo dia de gravação. Aí quando o bicho tava faiscando dentro do fio de linha. Aí de repente eu consegui desligar e puf! Fogo mesmo no fio de linha. Aí, Jesus, e agora? Queimou as coisas. Aí que a gente foi procurar as extensões pra gente ligar tudo de novo. Graças a Deus, tudo funcionou. Graças a Deus. Meu medo era de ter queimado essa mesa de corte. Mas eu tenho, porque é o seguinte, a partir do momento que você faz algo a mais, tudo gera custo, né? E o meu medo era fazer o orçamento de montar isso aqui, que não é barato, e de última hora não ter a liberação da equipagem do Jonathan para vir. Então meu medo era todo tempo. Vai dar certo, por isso que eu tive que conversar com o Reginaldo, porque tudo tem uma demanda de carro, e tipo assim, deu tudo certo. Demandas administrativas de uma instituição, eu não tinha ideia dessa parada aí não, que tu fez isso daqui já contando com a gente trazer essas coisas pra cá. Com certeza, eu não ia montar pra que deu certo. A empresa ainda chegou a montar do lado errado, botou o vidro lá para o outro lado, teve que desmontar. Mas graças a Deus a gente tem também uma fornecedora muito boa, deu tudo certo. Então a gente agradece também a todos, né? Ainda teve esse detalhe da montagem, porque a gente queria fazer uma vitrine para quem passasse já ver. Mas aí essa parede de vidro foi para um outro lado que estava escondido. A plotagem teve que ser adaptada, gente, até a gente dar o primeiro play. Teve muita história, mas agora eu quero história assim, na hora do play. Rapaz, essa foi bem recente, até foi no episódio com o Ricardo, lembro até agora, Ricardo Ataíde, que eu tava fazendo as filmagens, em certo momento, esse é um problema comum com quem usa iPhone, acabou 100% o armazenamento. Na hora de tirar a foto, eu fiquei desesperado, eu tive que pedir o celular da Raquel aqui no meio do episódio para tirar a foto. Mas graças a Deus deu certo. Esse foi o perrengue que eu mais lembro. Tirando o de Jonathan, que até eu me desesperei. Porque eu fiquei com medo aqui, porque eu tava aqui também na hora e do nada. Isso foi fogo. Aí foi. Eu fiquei com medo, até mais no final deu certo. Imagina, deve ter sentido queimar essas coisas. Né? Eu tive vários, né? A começar que assim, desde o primeiro, o coração acelerando, digo, meu Deus, eu acho que o microfone vai captar até as batidas do meu coração, porque eu tava nervosa, né, porque é uma responsabilidade muito grande. Claro que todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, mas o rosto que aparece, a voz que aparece, é a minha, né, então, se der certo, tudo bem. Agora, se der errado, quem tá atrás das câmeras não vai aparecer tanto como eu. Mas era pra ter continuado lá de trás das câmeras. Agora vamos falar. Né? Já tô aqui. Por aí, isso, se dá errado, quem filma aqui é eu. Deu errado ali. Então é o seguinte, se você acompanhou, a gente tá aqui no último episódio. Se você acompanhou todos esses episódios e você não gostou, a culpa está compartilhada aqui agora, ó. Fazer o quê, né? Não é só minha, está compartilhada. E um dos meus maiores medos durante a temporada é o medo de qualquer pessoa que está à frente de um projeto desse no microfone, que é os entrevistados, né? Então, por mais que você conheça e que você saiba do potencial dos entrevistados, são pessoas, então às vezes estão num dia inspirado, às vezes estão num dia que não está muito legal. Teve dias que eu não estava com a cabeça 100% aqui, porque eu estava com várias outras demandas, eu tinha um tempo, né? No mesmo episódio que o Adailton citou aqui, mencionou,
um dos nossos convidados, ele tinha um voo marcado para 4h30 da tarde. E ele via esse negócio, ela tava com medo, meu Deus, vai dar tempo do cara chegar lá. E ele avisou isso, faltavam 30 minutos. Eu lembro ali na cadeira, eram 3, ele falou assim, dá tempo, 3h30 eu tô lá. Aí sentou como se fosse a coisa mais normal. Era assim, ele disse assim, eram 15, eu olhei pro relógio. Quando ele falou isso, eram 10 para as 4 da tarde. Aí ele disse assim, tinha horário já pra eu tenho voo às 4h30, mas dá tempo, né? Em 5 minutos eu chego no aeroporto. Melhor que é perto do aeroporto. Só que assim, deu pânico, porque se os outros convidados falassem além do que eles deviam, eu não conseguiria entregar o conteúdo todo. Aí ele teria que sair no meio. E aí meu Deus. O tempo passando, o tempo não passa. E a gente conseguiu encerrar o conteúdo, entregar todo o conteúdo que a gente podia, né, entregar até as 4h20. 4h20 a gente concluiu e tirou a foto com o meu celular. E deu certo, né? Mas assim, além disso, teve entrevistado que eu perguntei uma coisa, respondeu outra, que eu já estou pensando como é que a gente vai editar, porque assim, o objetivo não é filtrar ou censurar, mas o objetivo é levar para os episódios as melhores partes, né? O melhor conteúdo que a gente consegue entregar. Colocar as respostas mais objetivas possível. Isso, porque a gente queria trazer conteúdos úteis, né? O objetivo desse podcast é trazer um pouco da riqueza de conteúdos que a gente traz durante as feiras, para que essas conversas não fiquem só nas feiras, que elas consigam extrapolar esses limites. Então, uma Expo Imp como essa, a gente trouxe tanto conteúdo bacana, né? A gente traz tanto conteúdo bom para as feiras, mas que está acessível ou estava acessível só para quem veio aqui, para quem conseguiu ter a oportunidade de estar aqui. Então, com o podcast, o nosso objetivo é fazer com que um pouquinho desse conhecimento que a gente gera nas feiras, ele chegue a quem não teve a oportunidade de estar aqui, né? A gente realizou, como o Patrício falou, encontros, né? E o auge dessa nossa programação técnica foi o Leite Maranhão 2026, que foi um encontro inédito estadual da cadeia leiteira. E foi justamente esse episódio que a gente está comentando aqui. E foi né? um sucesso, né? Foi um sucesso de público, né? Um público muito maior. A gente recebeu produtores de todo o estado. Teve informações, conhecimentos compartilhados riquíssimos e que mais que só ficariam acessíveis às 400 pessoas que participaram, né? Eu tenho uma ideia interessante pro próximo. Calma, porque a gente não pode prometer nada, a gente está sendo gravado. Ideia, por isso que eu falei, ideia. Mas essa questão da programação durante o dia, a gravação do podcast durante as programações, reforçam também essa questão da correria. Porque ele já sai do Leite Maranhão na intenção de ir para casa, de pegar o voo dele, mas aí surge o podcast, o episódio que tem que gravar. E assim foram com os outros também. Então acaba que fortalece isso que a gente está dizendo. É correria, mas que a gente se adapta e no final dá tudo certo. E aí, vocês estão prontos para a próxima? Vamos embora. Eu não sei se eu estou pronto. Rapaz. Mas a gente vai sem estar pronto, né, Patrícia? Sim. Raquel, uma coisa interessante, por exemplo, falando do leite. Na hora que a gente estava gravando aqui, estava acontecendo outra coisa lá, né? Só que a gente pode fazer no próximo, a gente pode fazer uma transmissão do que está acontecendo lá pro momento que a gente está gravando aqui também. Eu tenho como pegar alguém de lá, transmitindo para mim e eu transmitir dentro do podcast. É uma coisa interessante para se fazer. Debatendo os pontos que rolam lá ao mesmo tempo. Tem que avançar. Ele tá querendo colocar já um compromisso. Mas vamos lá, vamos estudar esse negócio aí, dá pra fazer. Porque eu sou ousada, mas nem tanto. Riscos controlados, né? Mas, assim... Desenvolver. Eu quero agradecer, primeiro, Patrício, pela confiança, né, em nós, né, enquanto profissionais. Agradecer o Jonathan. Tamo aí. Porque eu sei que não é fácil, às vezes eu sou um pouco impositiva, mas todo mundo aqui quis entregar o melhor, né? E agradecer o Adailton também, que topou
topou os desafios mais doidos, ficou em posições desconfortáveis para conseguir, para Minhas canelas garantir aqui o ainda estão... conteúdo. Tô sentindo aí nas canelas aqui. Eu tenho até uma passagem rápida aqui que eu esqueci de falar. Eu não tinha tanta ideia como era que funcionava, que quando vieram falar comigo, mas o Jonathan precisa passar a semana todinha lá mesmo, é só ir lá montar. Eu falei assim, rapaz, pode ser, eu vou falar com ele. Mas realmente é necessário, o Jonathan tem que estar presente, porque é muitos detalhes. E parabéns, viu, Jonathan, pelo trabalho, parabéns a Dailton, a Raquel também. Eu acho que com a equipe unida não tem como as coisas dar errado. A gente tem, às vezes, as diferenças, pensamento diferente, mas no final... Seres humanos, normal. Mas no final que dá tudo certo. Eu acho que espero que as próximas sejam tão boa como foi essa. E serão melhor, com certeza. Que a gente aprendeu, foi um piloto que... E que experiência. Começou, mas está sendo um sucesso, né? E eu acho que ainda vai ser mais sucesso quando começar a divulgar, viu? Então, parabéns a todos mesmo, de coração. Que bom, eu também quero deixar aqui a experiência, assim, porque o Senar, ele é uma instituição que vende conhecimento, né? E a gente acaba aprendendo, né? Eu, enquanto profissional com muitos anos de experiência, eu tenho me visto numa posição de ter que aprender continuamente. E é muito bom a gente estar numa instituição que proporciona isso pra gente, né? Que confia na gente a ponto de fazer com que a gente busque conhecimento e aplique esse conhecimento imediatamente. Então, é muito bom para mim, que já tenho alguns anos aí de carreira. Eu tenho certeza que é muito bom para Dailton, que tá no início da carreira. Eu ia até falar isso, que eu iria agradecer também, como ele estava falando, porque isso é uma experiência. Então isso enriquece bastante o currículo, as experiências pessoais, porque não é só o podcast estar aqui, tem também muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e isso é muito enriquecedor. Então eu também fico muito gratificante por isso. Então vamos encerrar como a gente encerrou todos os episódios. Cada um vai olhar para a câmera e vai convidar a assistir todos os episódios e a assistir as próximas temporadas. Vai, Jonathan, começa. Beleza. Para quem vai assistir esses episódios, saibam de uma coisa. Nós fizemos o nosso melhor, queremos fazer ainda melhor para vocês que vão assistir, porque eu tenho uma coisa comigo, nós fazemos esse tipo de coisa para que as pessoas gostem. Porque não é só pra gente assistir, é para vocês assistirem, tá? Então eu espero que vocês gostem, e vocês não vão ouvir somente as falas dos entrevistados aqui, mas vocês vão ouvir som de helicóptero, som de água, som de gente, som de moto, som de caminhão passando ali, porque foi totalmente feito aqui na própria Expo Imp, tá? Então tudo que vocês vão ouvir lá foi uma coisa bem real, tá? Espero que todos vocês aproveitem. Certo, então, como o Jonathan falou, isso foi feito para todos. É o Senar, o sistema FAIMA Senar, levando o conhecimento, levando o que está verdadeiramente acontecendo no meio do agro. Aqui passaram várias pessoas muito importantes no nosso setor. Então, assistam, compartilham e até a próxima. Cheguem de mente aberta, porque é muito conteúdo, porque eu estive aqui dentro em todos e eu pude assistir presencialmente, vou falar assim. Então, assistam os episódios de mente aberta, porque teve muito conteúdo legal, foi muito bom, uma conversa muito leve, então ninguém vai se arrepender se assistir cada um dos episódios. Eu vou só deixar aqui um agradecimento final, né? Também as nossas lideranças que aceitaram, né? Toparam também. Confiaram na gente. Confiaram na gente, né? Então, o nosso superintendente Figueiredo, o nosso presidente Carlos Antônio, que estiveram aqui também, tem um episódio com eles, então mostra que eles realmente apoiaram o projeto. Eu quero agradecer também o apoio da equipe de comunicação, porque além do Adailton, além de mim e do Adailton, a gente tem também a Tayla Pereira, a Leocândia da Rocha, que estiveram com a gente aqui durante a Expo Imp. Tem a Érica, que ficou dando suporte lá em São Luís. Então, tem a equipe que participou aqui com a gente nas feiras, né? A Alzira, que completa o nosso trio da equipe de eventos.
vários profissionais que estão aqui, que também estavam torcendo para dar certo. Aqui na região Tocantina a gente tem o Egon, que é o coordenador, que também deu todo o suporte que ele podia. Então, assim, não é o resultado de uma pessoa ou de 4 que vocês estão vendo aqui. É o resultado de várias pessoas que acreditaram, né, que acreditam na força do agro, que também, assim como nós, querem levar o melhor, né, para os produtores rurais, para quem acompanha a gente. Então, eu deixo aqui o convite para que você assista a toda essa primeira temporada, com os erros, com os barulhos, né, com tudo que vocês vão ver, mas que realmente refletem o melhor que a gente podia entregar. E eu deixo também o convite para as próximas temporadas, que eu creio que a gente vai conseguir realizar, né? Não vou dizer aqui qual será a próxima feira. Em breve vocês vão saber, mas que na próxima feira a gente consiga entregar um conteúdo ainda melhor. Então, assim como eu encerrei todos os episódios, eu sou Raquel Araújo, esse é o Maranhão Agrocast, conversas que cultivam o futuro do agro, e a gente espera vocês na próxima temporada. Até lá. Até. Valeu. Fechou. Aí. Chubirão. Pede pra alguém tirar foto nossa, porque tem foto. Verdade. Não, menino, continua sentado.